Deixa o pai ser pai. Eita, que esse assunto é difícil, pode não parecer, mas ele é. Pega o teu chazinho, teu cafezinho e vem. Eu ouvi essa frase com alguma influenciadora que tem filhos, né? E ela tava falando que como é importante a gente sair do controle e deixar o pai ser pai. E aqui eu tô falando de se você tem um companheiro, parceiro, pai presente. Se você não tem isso, eu sinto muito, de verdade. O meu papo aqui é com aquele pai que é presente, que a gente, às vezes, no nosso controle, todas as nossas emoções como mãe, a gente acaba atrapalhando um pouco essa relação. Ela dizia, nesse post, que era muito importante deixar o seu parceiro fazer o papel dele, cumprir o papel dele na vida do seu filho, do jeito dele. E na hora eu achei, assim, super legal isso que ela tava falando. Eu tava grávida ainda quando eu li isso. Nossa, faz super sentido. E, nossa, eu quero que seja muito assim. Jean, meu marido, vai ser um super pai. Tenho certeza disso já. Ele vai fazer as coisas do jeito dele. Corta pra minha filha nascendo. E a gente tendo alguns pequenos desentendimentos. Bem pequenos mesmo, graças a Deus. Muito por essa minha ânsia de querer que nos momentos que ele tá sozinho com ela, ele faça as coisas, na verdade, do meu jeito. E aí eu acho que entra uma questão muito importante. Eu confio muito no meu marido. É uma das pessoas que eu mais confio no mundo. Então, obviamente, que eu confio muito nele cuidando da nossa filha. Mas também existem maneiras que eu cuido visando a educação dela, né? Então, não é porque é um bebezinho que a gente não tenha uma rotina e que a gente não faça coisas pensando a longo prazo, pensando no futuro. Então, são coisas que fazem parte do que eu quero educar, de como eu quero educar. Nos primeiros meses ficava um pouco mais difícil de entender isso, mas que aos poucos, tendo em vista que ela tem 5 meses, eu considero que a gente conseguiu organizar isso muito rápido. Eu acho que para isso funcionar, a gente tem que conversar como casal, como pais, dessas literaturas, disso que eu tô lendo, disso que a gente conversou com a pediatra, do que se faz no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro, quarto, quinto, e assim por diante, que faz parte sobre educar uma criança, cuidar de uma criança, o que aqui é benéfico para ela, é o que a gente quer fazer, a gente vai fazer junto. Quando a gente se deu conta, a gente começou a puxar essa conversa, sabe? Tipo, é importante ter a rotina de sono dela. A rotina de sono foi uma das coisas que a gente primeiro acertou aqui em casa de rotina, né? Foi a do sono. E isso foi muito, muito importante. Dentro dessa rotina do sono, existem passos. Meu marido chega mais tarde em casa e a rotina do sono dela começa antes. Lá no início, quando ele tava de licença, ele participava muito dessa parte. E hoje em dia, infelizmente não, por conta do horário. Por quê? Porque a gente viu que, apesar de ser muito sofrido para ele não estar na rotina, porque era uma coisa que ele gostava muito, era benéfico para ela, devido ao horário que ele chegava em casa, eu começar essa rotina antes. Então, eu comecei a dar banho nela sozinha. Porém, contudo, entretanto, quando ele tá em casa, final de semana, ou algum feriado, alguma coisa assim, home office, e a gente consegue ter esse momento juntos, existem esses momentos em que a gente vai compartilhar desses steps, né? Pra fazer aquilo ali acontecer. E aí, o que é importante? O dia que ele estiver sozinho com ela, ele cumpra esses steps. Agora, o como ele vai fazer isso, eu não posso controlar. Sei lá, vou dar um exemplo. Eu ponho uma playlist lá de lullabies da Disney, que eu adoro botar pra ela. Meu marido achou uma playlist de heavy metal, porém para bebês, que é o que ele gosta de usar, porque faz parte da cultura dele, da música que ele gosta. Eu vou controlar que a música que ela tem que ouvir tem que ser a música da Disney, que é a que eu coloco? Não. Qual que é o meu combinado com ele? Precisa ter uma musiquinha, precisa ser calma, e é isso. O teu marido não vai criar exatamente da mesma forma que tu. Eu acho que vocês têm que querer caminhar para o mesmo lugar. O objetivo é, Maria Helena, no caso da minha filha, tome o banho, tome o tetê e durma. Como isso vai ser feito, pode variar. Pode ter o jeito da mãe de fazer e pode e deve ter o jeito do pai fazer. Às vezes que a gente parava pra conversar, eu dizia, não tô gostando disso. É porque entrava nessa instância, sabe? De, na verdade, querer que ele ficasse ou que ele cuidasse dela exatamente como eu faria. E eu acho que o caminho não é esse. Pai e mãe têm papéis diferentes dentro da relação.
com a criança. Quando bem conversado, quando bem azeitado, quando entendido o papel que cada um tem, quais as características de cada um. Porque eu tenho um jeito de ser, meu marido tem outro jeito de ser. Eu gosto muito mais de silêncio. O meu marido ama música. Eu já percebi que a minha filha ama música. Quando ele tá com ela vai ouvir muito mais música do que quando tá comigo. Porque eu não sou uma pessoa tão musical assim. Mas eu sou uma pessoa de muita interação. Eu gosto do olho no olho com ela. Eu gosto de fazer carinho. Eu gosto de fazer um raporte, né? Então ela fala, ela balbucia uma coisa, eu vou lá e faço também. Meu marido já faz um outro tipo de brincadeira. Ele não tá cuidando menos dela. Numa das vezes que a gente foi conversar sobre isso, ele falou assim pra mim: eu só quero deixar o cuidado com ela mais leve, do meu jeito. E isso é extremamente importante. Quando ele falou isso, me pegou assim. E aí eu lembrei desse post que falava pra deixar o pai ser pai, trazer o que é característico dele. É muito benéfico. Quer falar alguma coisa, Marina? Então tá bem. Tá? Então tá. Eu, quando tô com a minha mãe, eu tenho um tipo de assunto, por exemplo. Eu, quando tô com meu pai, é outra coisa. Eu tenho vínculo com os dois. Eu tenho boas memórias com os dois. Se você que é pai, se a sua mulher vier conversar sobre a educação, esteja presente, converse junto. Muitas vezes se tem medo, porque a gente sabe de muitos casos onde a mãe que cuida e é o pai que tem as horas gostosas com a criança, vamos dizer assim. O pai que brinca. Os dois têm que educar e os dois têm que ter esses momentos leves. Eu acho que pra mãe é muito mais difícil, porque a gente fica muito mais tempo, geralmente, com a criança. E tem muita coisa na nossa cabeça. Eu acho que existe, sim, um instinto maternal mais forte de cuidado. Não é que o pai não cuide, não é isso que eu tô falando. É natural. O homem, geralmente, é muito da ação. Então, por isso que vem muito as brincadeiras. Vem muito, né? Eu já ouvi muito assim que o pai ele leva pra vida, a mãe traz pro colo. E eu acho que sim, existe isso, mas eu acho que a gente também pode ser mais leve quanto mãe e o pai não ser só essa pessoa que brinca com o filho, mas também um cuidador. Quando a gente consegue ter esse bate-papo em casa, quando a gente consegue como pais pensar qual que é a educação? A educação é essa. O objetivo é esse aqui. Ela tem que ter a música calminha antes do banho pra já ir preparando, porque é melhor pro sono dela. Então, agora, que música calminha vai ser? Cada um escolhe a sua música calminha. Vamos diminuir a quantidade de telas? Quando a gente der tela, tem que ser um desenho que tenha baixo estímulo? Sim. Qual desenho vai ser? Não me importa. Já acordei com o meu marido assistindo Bluey, com a minha filha. E eu também já acordei com ele assistindo Princesa Sofia, da qual ele não gostou muito. Ele não gostou, ele não achou que foi interessante. Isso deixa uma relação mais leve como pais. Eu acho que deixa uma divisão mais interessante para a criança, porque ela sabe que ela vai ter o melhor da personalidade de cada um também. Às vezes, vou retificar bem, a gente tem um companheiro, um super parceiro do lado e a gente também não sabe dar espaço para isso. Existem muitos e muitos pais ausentes. Mas eu tô falando nessa situação. Esse foi o vídeo de hoje. Essa foi a reflexão. Esqueci o que eu ia falar. Não deixe de se inscrever no canal e nos escutar nas principais plataformas de áudio. Esse foi o que cabe no agora. Tchau. Tchau!